Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei o horário que você vai assistir esse PTcast, mas estamos hoje no último episódio da temporada, da primeira temporada Resgate Histórico, né, dos ex-presidentes do PT, todas as gestões que aqui passaram, Humberto Costa, Ferro, e agora estamos com o presidente atual, Doriel Barros, recebendo ele aqui conosco. Vou falar um pouco do nosso presidente, né, aqui resgatar aqui o histórico dele para quem não conhece, a partir de agora conhecer. Doriel Barros é agricultor familiar, iniciou sua militância no Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Agricultoras e Agricultores Familiares de Águas Belas. Também presidiu a FETAP por 2 mandatos e foi eleito deputado estadual em 2018, sendo o quarto mais votado do Estado. Atualmente, o presidente é presidente do Partido das Trabalhadoras e Trabalhadores de Pernambuco. O histórico ainda não é só isso, não. Eu acho que é mais extenso, né, presidente? Mas vamos aqui conhecer um pouco dele. Ele vai falar um pouco sobre essa questão da atualidade do momento, da sua atuação enquanto presidente do PT, os desafios, né, de que ele tem enfrentado nessa gestão. Pode começar, presidente. Fale um pouco aí para a gente, né, quais são os principais desafios que o senhor enfrentou, né, na sua gestão, durante toda essa gestão, até esses anos de 2020 até agora, né? Foram 5 anos, foi mais extensivo, né? Foi, Esse seu foi, mandato. foi. Não, Paulo, ainda faltou a história da venda do batata doce de umbu, Eita, né? essa é boa. Eu vendi doce, não, mas como agricultor. Mas dizer que é um prazer, Paulo, estar aqui conversando contigo, né? Sendo entrevistado por você, essa companheira lutadora, guerreira, essa mulher Obrigada. que representa o nosso partido. E nesse momento de falar um pouco dessa nossa caminhada como presidente estadual do PT. Eu sou uma pessoa muito honrada de ter tido a oportunidade de presidir um dos maiores partidos, ou o maior partido da América Latina, que é o PT, que tem uma história extraordinária, né, no nosso Brasil, de resistência, de luta, que tem como símbolo o nosso presidente Lula, que nos inspira diariamente. E eu, como um trabalhador rural, né, tive essa oportunidade de presidir, como estou presidindo ainda, esse partido, como você disse, um mandato mais longo, porque houve uma prorrogação do mandato. E é, os desafios que a gente, né, tem enfrentado, enfrentou, enfrenta. Eu assumi o PT num momento muito difícil, né, da vida política do nosso país. A gente enfrenta, a gente vivia um momento onde o partido vivia sendo atacado o tempo todo, né? O presidente Lula preso, porque o nosso símbolo maior, né, acusado de uma série de, de, de mentiras e que depois a gente teve condições de provar, mas foi um momento muito difícil o PT tendo seu símbolo maior preso, que era o presidente Lula, depois veio uma pandemia, então o desafio que a gente enfrentou foram muito grandes em relação a isso e o desafio da gente interiorizar o partido, né, de fazer com que o partido seja realmente um partido estadual, que esse é o grande desafio que nós temos. O PT não é um partido apenas regional ou uma parte do estado. Não, o PT está presente em todo o estado de Pernambuco, é o partido hoje com mais diretórios formados. Então, o desafio é grande, desafio grande no sentido de poder a gente conseguir fazer esse acompanhamento, fazer uma gestão compartilhada, uma gestão que envolva todo mundo. E esse tem sido o desafio nosso de fazer com que o PT ele seja cada vez mais um partido coletivo, né? Não seja um partido de parlamentar, um partido de pessoas, um partido de grupos, mas um partido que tenha realmente a participação de todo mundo, independente de ser dirigente, independente de ser um filiado que está lá na comunidade, mas que ele também possa participar. Então, esse tem sido e foi e é o nosso desafio como presidente estadual do PT, nesse momento muito importante da vida política, mas é algo bastante desafiador que eu aprendi muito, né, com o PT. Eu acho que é uma faculdade que eu levo para o resto da minha vida. E agora estamos vivendo outro momento, um momento mais importante, onde a gente tem, né, eleito o nosso presidente Lula como presidente da República.
É isso aí. Essa gestão ela tem conseguido cuidar de 184 municípios, né, que é onde a gente tem diretórios hoje dentro de Pernambuco, e sei que o desafio foi grande desde 2020, principalmente através dos ataques do bolsonarismo, e a gestão tem feito um esforço de dialogar com esses municípios. Eu lembro muito bem que a gente saiu em caravana, né, foi convidada toda a executiva a participar, e a gestão criou artefatos da gente chegar até o interior e ouvir, né, todos os diretórios, as construções para essa eleição Aham. agora de 2024. Parabéns, presidente. Como foi a relação, presidente, do partido com os demais setores políticos e sociais durante esse período, né? Como é que o senhor conseguiu dialogar com esses setores, tanto políticos como sociais? Eu tenho visto que o senhor tem feito um esforço, principalmente dos setoriais, né, as secretarias, está sempre dialogando com a gente para tentar construir um partido mais inclusivo com as mulheres, com a questão da Secretaria do Combate ao Racismo, sindical, tem feito todo esse esforço, toda a gestão, toda a diretoria ali tentando se entrosar para fazer um partido mais sólido. Mas me diga aí como é que o senhor está fazendo esse esforço aí, para a gente só entender como é essa construção do partido. Veja, nós temos feito um esforço coletivo, né? Você e tantos outros diretores, e diretores do partido têm ajudado a gente fazer com que o partido ele possa ter um trabalho para dentro e para fora, para dentro no sentido de valorizar e de dar visibilidade às lutas que nós temos dentro do partido com os setoriais, como você mesmo falou, LGBTQIA+, a luta pela igualdade de oportunidade entre homens e mulheres, né, da representação do combate ao racismo, né, na luta pela a juventude, que ela se expresse de maneira mais forte dentro do partido, a valorização também de quem tem uma trajetória e uma história política no nosso partido também, que a gente precisa valorizar, reconhecer quem fez pelo partido, reconhecer quem está no partido e buscar também trazer novas lideranças para dentro do partido. Nós, inclusive, fizemos recentemente a galeria dos ex-presidentes, né, do PT para que quem vá lá no partido veja que esse é um partido que foi construído a várias mãos, né? Então, nós temos feito esse trabalho de fazer esse resgate interno, que é parte desse trabalho que nós estamos fazendo dos podcasts, que é a galeria que a gente fez, um livro que a gente vai poder lançar contando a história do partido e, ao mesmo tempo, fazendo um diálogo com os movimentos sociais, né, com a FETAP, com o MST, com o MLST, com os vários movimentos que a gente tem, porque o nosso partido é um partido que tem uma base social muito forte, né? E nós temos buscado fazer esse diálogo com essa base social do partido, fazer um diálogo também com as forças políticas partidárias, porque nós entendemos que o PT, ele por si só não se basta, isso é um entendimento que a gente tem desde quando o Sim. partido foi fundado, de que a gente precisava ter um partido onde a classe trabalhadora pudesse se expressar a partir dele, mas que ele também buscasse dialogar com outros partidos para que a gente pudesse fazer uma luta política contra o fascismo, contra, né, a homofobia, contra as tentativas que a gente sabe que existe de colocar a classe trabalhadora como se fosse inimiga do desenvolvimento do nosso país. Então, nós buscamos construir e dialogar com vários partidos para que a gente possa nos posicionar muito claramente contra, né, o fascismo e a favor da democracia. Então, tem sido esse o esforço que nós temos feito e eu acho que são conquistas importantes que nós temos obtido nos últimos meses, nos últimos anos para o nosso partido. Isso aí, presidente. Eu até comentava pela manhã, que logo mais, um pouco mais cedo, que a SECOM, né, a Secretaria de Comunicação do partido, através dessa gestão, tem trabalhado para atingir, né, o máximo de pessoas possíveis que são simpatizantes do PT, que são militantes, ou que têm alguma dúvida, às vezes, implantada por esse fascismo, sobre do que se trata esse partido. E essa secretaria ela tem feito um bom trabalho através da sua gestão para poder a gente falar o que é o PT de verdade, mostrar o que é o nosso partido e que a gente dialoga para a sociedade. Não é aquilo que tentam plantar contra a gente.
Mas o governo Lula é um governo que ele cuida da soberania popular, ele tem esse cuidado com a população. Ele usou a plataforma do Gov para fazer uma escuta popular, para saber como ele iria governar. Então, através desse objeto, ele vem implantando políticas públicas sociais para o país todo, né? Principalmente investido bastante em Pernambuco. Como é que se vê essa questão dessas políticas implantadas pelo PT, né? Como elas impactaram a população hoje? O que é que o senhor me diz, assim, dentro da sua visão hoje, de gestão, de ser o nosso presidente do partido e de estar trazendo também, junto com outras forças políticas, isso para o nosso Estado? Primeiro, Paula, reconhecer, como você falou, o papel da SECOM, né, da Secretaria de Comunicação, de toda a equipe, o esforço que vem sendo feito no sentido da gente utilizar a ferramenta da comunicação, das redes sociais, para a gente fazer chegar a todas as pessoas o que é o PT, né, os compromissos que o PT tem, tentar buscar chegar a mais pessoas através das nossas plataformas de comunicação, e eu acho que há um esforço muito grande nesse sentido. Eu acho que é algo que a gente precisa destacar, porque a gente tem que acompanhar a evolução, né, que a gente está vivenciando no mundo da tecnologia, no mundo da comunicação, e nesse sentido eu acho que essa é uma experiência muito importante que a gente está vivenciando, e que é resultado de todo esse trabalho. Por exemplo, nós conseguimos não só comunicar para as pessoas que a gente, como você falou no início, que a gente fez algo bastante histórico, foi andar o estado de Pernambuco inteiro, reunindo as principais lideranças do partido para falar sobre política, para falar sobre futuro, falar sobre democracia, e a gente conseguiu fazer com que milhares de pessoas tivessem a oportunidade de acompanhar pelas redes sociais todo esse trabalho que a gente, né, fez. Então, acho que esse trabalho da SECOM é fundamental. E nós, voltando para a tua pergunta mais diretamente, a gente sabe que o governo Lula, e a gente ainda está vivendo esse momento, e o PT tem vivenciado ainda um enfrentamento muito grande contra o fascismo, contra o ódio, né, que está muito ainda forte a partir de todo um bolsonarismo que ainda tenta sobreviver, mesmo a gente, né, tendo toda uma posição da maioria da sociedade brasileira, do povo brasileiro, de que realmente o bolsonarismo foi um mal para a nossa sociedade, porque estimulou o ódio, a disputa política entre a família, muitas vezes a própria família, um com raiva do outro, em função dessa forma de fazer política de ódio. Então, nós estamos, e de desmonte também de toda a estrutura do Estado, né? Então, o presidente Lula está vivenciando um momento de reconstrução do nosso país, de trazer de volta várias políticas públicas que foram desmontadas pelo governo anterior, ministérios que foram extintos, como, por exemplo, principalmente os ministérios que dialogam com a camada mais importante da sociedade, que é o povo mais pobre desse país, que precisa do Estado, né? E você sabe que Ministério das Mulheres, Ministério da Cultura, Ministério do MDA, vários ministérios que foram extintos pelo governo anterior, e que o presidente Lula está trazendo de volta, mas não só recuperando os ministérios, mas implementando, trazendo também as políticas que estavam dentro desses ministérios. Hoje a gente já pode ver e andando por esse estado, como eu tenho tido a oportunidade de andar nesse estado, já a alegria, né, nos olhos das pessoas, no rosto das pessoas, de ver que as políticas públicas estão voltando e, com isso, melhorando a vida das pessoas, trazendo dignidade, trazendo esperança, que é o mais importante. É as pessoas olhar para frente e saber que agora tem um presidente Lula que as pessoas podem confiar e acreditar que vai ter um futuro melhor. Então, isso para o PT é algo que a gente tem de maneira muito forte, e que isso vai impactar muito e está impactando muito diretamente na vida das pessoas, para entender que Lula é PT e o PT é Lula, porque muitas vezes as pessoas tentam dissociar o presidente Lula do PT. E o presidente Lula tem reafirmado que tudo que ele está fazendo só é possível porque ele conta com o apoio do PT e porque ele é do PT. Então, isso para nós, nesse momento, é algo muito importante. Então, a gente saiu de um momento difícil, que foi, por isso que hoje eu estou muito feliz, né, de poder
ter topado a tarefa quando o PT estava num momento muito difícil, né, com o presidente preso, e hoje ter a felicidade de estar presidente do partido, tendo o presidente Lula reeleito presidente e fazendo tudo o que ele está fazendo de bom para o povo brasileiro. É isso aí, presidente. Eu sei que o senhor tem feito, como eu falei, o esforço de dialogar com o máximo de secretarias, com o máximo de forças políticas, que a gente tem visto esse trabalho e a sua movimentação para manter a unidade dentro do partido, né? Trazer esse fortalecimento do PT para a sociedade internamente, que a gente sabe que não é fácil, porque as opiniões divergem em alguns momentos, mas tem trabalhado para fazer o melhor possível para que a gente consiga uma política hoje de diálogo, pelo menos em diversos setores dentro desse partido. E eu queria perguntar ao senhor qual é a avaliação que você traz sobre a sua gestão e qual o legado que vai deixar para o partido. Eu, antemão, posso falar da Secretaria de Mulheres, com experiência da base de mais de 9 anos que eu estou vivendo dentro dessa secretaria, que é a questão da proximidade desse diálogo de construção. No 8 de março, né, teve toda aquela procura do senhor para poder a gente fazer aquele ato, tanto em Pernambuco, aqui, que foi o ato oficial, o que a gente precisava para fortalecer aquele ato, tanto também internamente do nosso partido, que o senhor criou aquele espaço para dialogar com as mulheres. E aí me diga qual o legado que você está deixando aí para a gente dessa sua gestão, como é que o senhor avalia essa sua gestão nesse período dessa construção? Veja, acho que tem uma fala de Che Guevara que diz que você tem que ser firme sem perder a ternura, né? Eu acho que eu tenho tido uma posição de dizer, eu sou o presidente do partido, mas não sou o dono do partido. Mas eu sou o presidente do partido e que, portanto, a gente precisa dialogar quanto partido, né? E, nesse sentido, buscar dialogar com todas as forças que fazem o nosso partido. Nosso partido tem uma riqueza muito grande, que para alguns é um problema, mas para a gente é algo que faz com que a gente tenha conseguido resistir a todas as tentativas de destruição do partido, que é a nossa diversidade, né? Que é a nossa realidade de organização interna, com as tendências que elas existem dentro do partido, e isso faz com que a gente precise conversar mais, a gente precise dialogar mais, mas isso também traz essa força política para o partido e com isso a gente consegue fazer com que o partido ele seja esse instrumento de transformação social, buscando dialogar, e eu acho que um dos legados que a gente pode deixar aqui é esse de que a gente tem tratado esse diálogo interno, e evidentemente que cada um de nós fazemos parte de uma tendência, mas evidentemente o presidente precisa ter essa capacidade de entender que ele não pode se prender naquela sua tendência, ele precisa dialogar com todas as demais, conversar, fortalecer, inclusive, as diversas iniciativas que a gente tem, a criatividade que a nossa executiva, que os nossos setoriais, que as nossas secretarias têm, por exemplo, quando tem uma proposta apresentada, a gente poder fortalecer, poder dar o apoio necessário, mesmo com as limitações que nós temos, como, por exemplo, né, as sugestões que você muitas vezes já apresentou, de um trabalho com as mulheres, do trabalho com a juventude, do trabalho com A Secretaria a Secretaria LGBT, tem dialogado muito também né, com a com secretária a Secretaria de Rivânia. Combate ao Racismo, enfim. Então, tentando buscar fazer esse trabalho e, ao mesmo tempo, buscando articular junto aos nossos pré-candidatos e pré-candidatas a necessidade deles incorporar aquilo que o PT tem como compromisso político. Nós tivemos momentos difíceis e tivemos que tomar decisões firmes que muitas vezes geraram insatisfações, geraram críticas, mas na verdade a gente precisa, como dirigente sindical, tomar decisões e nem todas as decisões muitas vezes vai agradar a todo mundo, mas a gente tem que saber que tem que ter um momento que você tem que tomar decisão. E se tem uma coisa que eu aprendi quando passei na FETAP, nos espaços que eu passei, que a gente precisa ter decisão política. Então, eu acho que a gente deixa um legado
de compromisso com o partido, né? Em nenhum momento eu deixei de valorizar e de reconhecer o papel do partido, de contribuir para que o partido ele possa crescer cada vez mais, que ele possa se ampliar, mas também buscando valorizar os quadros que nós temos. Teve uma época, inclusive, que teve uma decisão polêmica danada e que eu vou guardar para o resto da minha vida, essa posição, foi quando queriam muita gente vir para o PT para poder disputar pelo partido, mas que não tinham muitas vezes identidade com o partido. E tinham muitos quadros do partido que queriam ser candidatos pelo partido. E a gente teve que tomar a decisão de dizer, não, esse ano nós não vamos abrir para entrar outros nomes agora, porque nós queremos valorizar os quadros que estão disputando. Não é que o PT tenha que ficar fechado para dentro dele, não, mas a gente precisa também olhar para dentro, olhar para fora. E se tem uma coisa que eu acho que a gente buscou fazer nesse trabalho que a gente fez foi de valorizar os nossos quadros partidários e de também fortalecer as iniciativas que a gente tem apresentada pelas nossas lideranças que compõem o nosso partido, mas sempre contei integralmente com o apoio dos nossos dirigentes do nosso partido, e isso é algo que eu também carrego comigo, e eu acho que é algo muito forte, e que a gente deixa esse legado de que uma gestão ela não é feita apenas por uma pessoa, mas é feita por um conjunto, e que no PT não é algo que deva ser mandado por uma pessoa ou por alguém que seja de um partido, não. A gente, ou um dirigente eleito e que ele tenha a força necessária para dizer como deve ser. Algumas pessoas até comentam que não, o partido é de fulano de Beltrano, não. O partido é o partido dos trabalhadores, das trabalhadoras, e que as decisões são tomadas de maneira coletiva pela sua direção e pelo seu diretório. É isso aí, presidente. A gente temos esse desafio da eleição de 2024, né? Eu tenho trabalhado muito para a questão de a gente ampliar a nossa bancada. Você tem feito várias construções junto com os outros companheiros, o deputado Carlos Vera, senador Humberto Costa, Tereza Leitão. A gente sabe que esse desafio atual não é no final, porque o ano que vem a gente vai ter o PED, né? Talvez o nosso processo interno eleitoral, mas aí possa ser que o senhor vai estender, não sei se o senhor pretende ou não ir para essa disputa, mas o senhor possa ter o mandato histórico, né, de toda a composição do PT, mas eu acredito que o senhor tem trabalhado muito para tentar essa questão de manter esse término de mandato agora da primeira eleição, mas eu não vejo como é que o senhor... Queria que o senhor falasse um pouco. Como é que o senhor encara esse desafio? Se o senhor tiver que passar mais 3 anos, se o senhor pensar em alguma mudança, porque a gente pode vir com uma renovação de diretoria, como é que o senhor pensa lá na frente? Ou se o senhor agora espera focar só mais nesse momento para que a gente faça essa ampliação de bancada? Eu estou focado muito nas eleições municipais agora, né? Inclusive andei bastante, Paula, nessas convenções que a gente teve. O PT vai ter uma força muito maior, o PT vai sair maior dessas eleições de 24 do que saiu na última eleição. Acho que fruto evidente né, da chegada à presidência da República do presidente Lula, mas também é fruto de toda essa mobilização que o partido está fazendo com os nossos deputados, com o deputado federal Carlos Veras, com a deputada, com o senador Humberto, com a senadora Tereza, com o deputado João Paulo, com a deputada Rosa Amorim, com os quadros do partido que buscaram fazer esse trabalho de identificação de liderança. Nós estamos com várias pré-candidaturas colocadas de prefeitos, prefeitas, vereadores, vereadoras. Acho que a gente vai sair muito forte. Eu acho que o meu papel, a minha missão será poder chegar ao final do meu mandato, podendo ver que o partido está maior, né? O partido cresceu em comparação ao período que a gente chegou, e que nós chegamos no final dessa missão de maneira onde todos possam olhar e ter se reconhecido também como um dirigente que participou dessa caminhada e dessas conquistas. Então, para mim, eu acho que o grande legado e o grande resultado que eu assim, vou ficar muito feliz em poder, no final do mandato, ter, saber que a gente, politicamente, a gente conseguiu
crescer as nossas representações nos parlamentos municipais, eleger mais prefeitos e, ao mesmo tempo, também de poder saber que a gente chegou no final com a direção, entendendo que o papel dela foi respeitado dentro da direção, independente, que não teve esse sistema de que o presidente mandava, mas que construía com todo mundo. Então, eu acho que isso seria o grande presente, assim, que eu acho que eu vou ter e que espero poder construir, de poder saber que a minha caminhada no PT foi uma caminhada como um dirigente trabalhador rural do interior, lá de Águas Belas, que chegou num partido que é uma coisa gigante e que, junto com vocês que me ajudaram a construir esse partido, a gente pôde entregar um partido muito melhor do que o que a gente teve lá em 20, né? Em 20, não foi? 2020. 2020, exatamente. 2020. Um partido melhor, um partido mais forte, para que a gente possa cada vez mais fazer com que o nosso partido continue crescendo. Então, e deixa a eleição do PED lá para 25. Eu acho que a grande missão nossa agora é 24, e eu acredito que nós, inclusive, vamos poder ampliar nossa representação feminina também nos espaços. Eu acho que essa é uma conquista e fruto também, evidente, do trabalho que você está fazendo. Por isso que queria aproveitar também essa oportunidade para parabenizar todo o esforço que você vem fazendo em organizar e fortalecer e animar as companheiras mulheres para participar do debate político, para a gente poder ter na política a participação de homens e mulheres. Então, acho que esse é o grande desafio e eu acho que vai ser a grande conquista que nós vamos ter. Presidente, muito obrigado. Fico muito feliz de estar nesse momento, né? A gente falando, dialogando um pouco sobre o nosso partido. Eu espero que, se a gente prolongando de 2025 por diante, essa continuação desse mandato, ele seja de muito diálogo, sabe? Continuar dialogando com a Secretaria de Mulheres, com a Secretaria de Combate ao Racismo, com a Secretaria LGBT e as demais secretarias setoriais, porque só assim, escutando as bases, o senhor pode construir, junto com todos que fazem parte da nossa diretoria, um partido mais forte para as trabalhadoras e trabalhadores. Parabéns, continue nessa sua força e vamos junto, porque a gente tem muito que trabalhar ainda, viu? Além dessa eleição, as outras que estão por vir, a gente vai estar junto nessa caminhada. Vamos estar juntos e juntas. E é como você disse, eu acho que a escuta da base tem sido algo que a gente tem buscado fazer de maneira muito forte nesse mandato, né? Nesses giros que todos nós temos feito, que eu tenho dado muito a esse estado de Pernambuco, não só como deputado estadual, mas também como presidente do PT, fazendo essas escutas. Eu acho que isso tem sido fundamental. Então, eu acho que essa é a riqueza do PT, né? A gente poder ver uma secretária de mulheres aqui sendo uma das mediadoras, entrevistadoras aqui, que não perde para nenhuma jornalista. Então, por isso que essa é a riqueza do nosso PT. Então, parabéns, viu, Paula? Muito obrigado. Eu que agradeço. É alegria ser entrevistado por você aqui. Que bom, presidente. Então, vamos fazer um último convite. Chamar aqueles que ainda não são filiados e dizer, vem para o PT que cuida de você. Vem embora para o PT, porque quem cuida de você é o PT. É o PT. Pessoal, foram 7 episódios da primeira temporada do PTcast. Estamos no último aqui, encerrando. Vai lá nos nossos canais, nossas redes sociais, do YouTube, acesse a plataforma, se delicia com esses episódios, que vai estar com tudo aí, trazendo as pessoas que estão hoje na frente da nossa direção para você conhecer. É um prazer. Mulheres do PT, junto com o nosso presidente Doriel Barros, encerrando essa primeira temporada do 7º episódio.